Observe as seguintes soluções aquosas, onde se encontram, não respectivamente, um não eletrólito, um eletrólito fraco e dois eletrólitos fortes. O gráfico abaixo ilustra a variação da pressão de vapor com a temperatura para a água pura e duas das soluções listadas acima. As duas soluções presentes no gráfico, listadas acima, estão corretas na alternativa. Então, uma questão de propriedades coligativas, na qual a gente tinha que lembrar que quanto maior a concentração de soluto em mol, quanto maior a concentração de soluto em mol, menor será a pressão de vapor. Corrigindo, menor será a pressão de vapor. Isso é tonoscopia. Lembrando, pressão de vapor é a agitação das moléculas. Se eu jogo sal de cozinha na água, por exemplo, isso diminui a agitação das moléculas. E aí a gente precisaria esquentar mais, né, para poder entrar em ebulição. Por isso aumentaria a temperatura de ebulição. Então, a relação é essa. Quanto mais soluto, menor é a pressão de vapor. E essa quantidade de soluto, lembrando, tem que ser em mol. Então a gente tinha que passar todo mundo para a concentração molar para poder comparar. Tá? Por exemplo, a primeira é uma solução de ácido acético, CH3COOH, na qual ela me deu o pH e o Ka. Não precisava do Ka não, tá? Se ele me deu o pH, quer dizer que a concentração de H+, se o pH é 3, a concentração de H+, é 10 a menos 3. A de acetato, né, que seria o outro ânion, também seria 10 a menos 3, já que a ionização é de 1 para 1. Também seria 10 a menos 3. Então a concentração total de íons aqui é de 2 vezes 10 a menos 3, né? É a soma do H+ e do acetato. 2 vezes 10 a menos 3. No caso, o ácido acético seria o nosso eletrólito fraco. Depois, a gente tem o NaCl. NaCl, concentração 5,8 gramas por litro. Se a massa molar do NaCl é 58,5 gramas por litro, então 5,85 seria 0,1 mol. Como ele se dissocia em Na+ e Cl-, então a gente teria 0,1 mol de Na+, 0,1 mol de Cl-, totalizando 0,2 mols de partículas. Ou seja, tem muito mais partículas já que o ácido acético, que deu 2 vezes 10 elevado a menos 3 mol a quantidade de soluto nele. O terceiro é a sacarose, C12H22O11, que no caso é o nosso não eletrólito, né? É uma substância molecular que não dissocia nem ioniza, sendo que a concentração está em peso por volume, 6,84% PV, quer dizer que tem 6,84 gramas em 100 ml, ou seja, 68,4 gramas por litro. Como a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol, estou olhando isso na tabela periódica, 68,4 dividido por 342 dá 0,2 mol por litro. Ou seja, até o momento, a quantidade da sacarose é exatamente a mesma do NaCl. Olha lá, 0,2 mol e 0,2 mol. Então, eu vou eliminar a letra B, que está falando cloreto de sódio e sacarose. Como elas têm as mesmas quantidades de soluto, o efeito coligativo seria o mesmo. E a última é uma solução de hidróxido de estrôncio, SrOH2, que quando se dissocia, libera Sr2+ e 2OH-. Como ele diz que a concentração de hidroxila é 0,2, pela estequiometria de estrôncio seria 0,1, o que me dá um total de 0,3 mols de partículas. Então,
de todas, o hidróxido de estrôncio é a que tem a maior quantidade de partículas. Se ela é a que tem a maior, o hidróxido de estrôncio só pode ser a curva 2, tá? Então, olha, letra D, de baixo para cima, está falando que o hidróxido de estrôncio é o 1 e o NaCl é o 2. Só que o hidróxido de estrôncio tem mais partículas do que o NaCl. Se ele tem mais soluto, ele tem a menor pressão de vapor. Então, ele que teria que estar embaixo. Está errada. Letra C, sacarose e ácido acético em 2. Só que a sacarose tem 0,2 mol. O ácido acético tem 0,002. O ácido acético tem menos soluto. Então, se ele tem menos soluto, ele teria a maior pressão de vapor. Então, o ácido acético teria que ser a curva 1 e não a curva 2. Letra A, que é a resposta. Curva 1, ácido acético, 0,002 mol. Curva 2, hidróxido de estrôncio, 0,3 mol. Tem mais partículas, menor pressão de vapor, então ele é a curva que está mais baixo. Então, letra A.